Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Lindíssima, é o que eu tenho para comentar. Lindíssima essa história, maravilhosa. Meu Deus, olha, eu sinto-me privilegiado de receber uma história assim para contar para vocês. Uma das mais belas que eu já contei. Tem de tudo, essa história tem de tudo. Ela tem a emoção, ela tem a sobrenaturalidade, ela tem o inusitado, ela tem o inesperado, ela tem a coincidência feliz da vida, ela tem a presença de Deus em tudo. Linda, história linda. E manda aqui pro nosso canal o seu Valeu Demais, ícone criado pelo YouTube. O símbolo é exatamente esse, um coração e dentro dele um cifrão. Significa doação feita por amor. É aquele canal que você escolheu para ajudar. Se as nossas histórias beneficiam alguma pessoa no seu julgamento, ajude-nos. Será muito importante. Vamos então à lindíssima história de hoje. Começou. Eu estava sonhando. Na verdade, não era bem um sonho. Era mais um pesadelo com o Jonas, o filho que eu não assumi por total imaturidade, falta de responsabilidade e, por que não dizer, falta de amor. Aqueles pesadelos me acompanhavam desde a morte do Jonas ocorrida quando ele tinha apenas 2 aninhos de idade. Mas vamos à história. Eu tinha completado 20 anos quando eu engravidei a Regina. Ela trabalhava na república em que eu me hospedava e dividia todas as despesas com mais 6 colegas. Eu havia deixado a minha cidade e me transferido para aquela muito maior, porque era lá que havia uma universidade federal. E eu tinha sido aprovado no vestibular considerado por tantos dificílimo. E eu fazia exatamente o curso que eu queria, que eu sonhava fazer. Química. Sentia que eu havia nascido com essa vocação. E o que mais me embalou para esse sonho foi justamente a minha performance na matéria química, quando eu fiz o meu colegial. Eu acreditava piamente que eu poderia fazer a diferença para a sociedade sendo um químico. A minha família não tinha a menor condição de bancar-me numa faculdade particular. Eu teria que conseguir entrar numa faculdade pública. Mais do que sorte, eu me preparei, sabe? Eu estudei bastante e eu fui aprovado. Quando me transferi para aquela cidade, a única condição que a minha família tinha de realmente fazer era pagar inicialmente a minha estada numa república. E aí, de fato, eu dei sorte, porque na porta da universidade eu encontrei o Murilo. Ele estava com uma agenda e caneta na mão, praticamente parando os rapazes que ele encontrava pela frente, dizendo que ele tinha encontrado uma casa e que ele precisava de pelo menos mais 6 companheiros. Todos iriam se cotizar, dividindo despesas para o pagamento de aluguel e demais gastos
que incluía inclusive o trabalho de uma moça que iria se incumbir de fazer uma limpeza na casa no período da manhã e faria o almoço já em grande quantidade para que sobrasse também para o nosso jantar. Abordado pelo Murilo, encontrei exatamente o que eu procurava. De acordo com o próprio, fui o terceiro. Fui o terceiro da turma a topar. Mas não demorou. A lista naquele mesmo dia se completou. Fomos então morar todos juntos. Murilo, Jonas, esse rapaz, o Jonas era gay inclusive, o Dionísio, o Mauro, o Cláudio, o Rinaldo e eu, o João Carlos. Essa era a nossa nova família de amigos e estudantes. A moça que veio trabalhar conosco se chamava Regina. Ela era mais velha do que todos nós. Tínhamos idade compreendida à época de 19 a 21 anos. Ela, a Regina, tinha 30. Era a Regina uma moça bonita, mãe solteira. Ela tinha, inclusive, uma menina, né? E essa menina ficava com a senhora mãe dela, enquanto que ela saía para a luta, para a batalha, para o trabalho do dia a dia. Regina gostou de todos nós e logo de cara ela fez uma linda amizade com o Jonas, que era o nosso amigo gay da turma. Mas ela teve o entrosamento de fazer inveja com o Jonas, sabe? Para que vocês tenham uma ideia, o Jonas, ele ficou tão amigo dela que em finais de semana ele ia para a casa da mãe da Regina e passava com a família dela momentos dos mais agradáveis. Foi ele que inclusive conheceu a Tamires, a filhinha da Regina, e nos contava que ela era uma gracinha de menina que tinha à época apenas 4 aninhos. Se a Regina elegeu o Jonas o melhor amigo ali dos rapazes da República, ela, com relação à minha pessoa, ela se apaixonou. Se apaixonou por mim. Foi um sentimento que eu diria que brotou do nada. Eu digo isso porque, sinceramente, eu não provoquei absolutamente nada nela para conquistá-la daquela forma. Digo, eu não fiz nada para merecer uma atenção tão diferente dela. Mas foi exatamente o que passou a acontecer. Ela era diferente no tratamento comigo. E quando ela soube, por exemplo, que eu amava bife a rolê, ela jamais deixou de preparar o prato como mistura e sempre caprichava mais e mais em tudo com o objetivo de me agradar. De sobremesa, ela fazia arroz doce com canela, porque eu também amava tal rebuçado. Até que um dia ela sabia que eu ficaria sozinho na República no período da tarde e ela fazia questão de ficar também nesses dias, sabe? Que eu estivesse sozinho. E ela fazia de tudo durante o tal período para me agradar. Mas naquele dia em especial, quando ela se sentou na beira da minha cama, eu estava estudando, e ela foi e se sentou assim, na beirada da cama. E de repente, ela começou a alisar o meu peito, uma vez que eu estava sem camisa devido ao calor. E dali, para rolarmos na cama, foi um espaço muito curto de tempo. E foi a partir daquele dia que tudo começou a acontecer entre mim e a Regina. Eu sempre procurava me prevenir com o uso de preservativo, mas aconteceu também daqueles dias em que ela, como mulher experiente que era, me informava de que não tinha risco nenhum, porque ela tinha total controle na famosa tabelinha. Antes que alguém pense em me condenar, naquele momento ninguém falava dos riscos de doenças sexualmente transmissíveis que oferecessem risco à vida. Então, aquelas transas que aconteciam em algumas tardes na República, lá onde eu vivia, onde eu morava, aquelas transas representavam para mim a satisfação de um desejo.
quase que uma necessidade fisiológica de quando você é um rapaz de apenas 20 anos. Mas para Regina, para Regina era muito mais do que isso. Para ela era amor. Uma mulher, quando decide se entregar a um homem, não o faz tão somente pelo prazer, mas há algo mais profundo que a move a fazê-lo. Os momentos de amor eram plenamente felizes e aguardados por mim, e não sei por quanto tempo eles durariam se não tivesse acontecido a inesperada gravidez de Regina. E eu, quando soube que ela estava grávida, cheguei a perder a cabeça e a acusei de ter provocado a gestação. Essa minha acusação a fez se sentir terrivelmente magoada, ferida, e ela se defendia dizendo que nada me cobraria sobre a criança. E ela passou a ter um confidente. Esse confidente era o Jonas, o meu colega de república. E foram inúmeras vezes que Jonas, vinha falar comigo, dizendo que ela nada me cobraria, mas que eu não a deixasse sozinho num momento como aquele em que ela tanto precisava de mim. Eu, insensível, eu não tinha cabeça para compreendê-lo, e eu achava que ele, por ser gay e que desejava ser cada vez mais parecido com uma mulher, ele queria tomar as dores da amiguinha. Esse cara aí quer fingir um sentimento que ele não tem, parece que quer ser mulher. Eu não o compreendia e apelava dessa forma. Tem um momento em que a ignorância te cega, sabe? E eu me cegava. E tanto que eu não tive apoio sequer de nenhum dos colegas da República, mas mesmo assim, eu me mantive firme numa posição extremamente covarde, onde eu tinha a falta de pudor de argumentar que a Regina era bem mais velha. Eu argumentava isso, que a Regina era bem mais velha que eu e que ela sabia o que estava fazendo comigo. Quer dizer, ela era, no meu entendimento, ela era muito mais responsável pela gravidez do que eu próprio, como se eu não soubesse. Lógico que isso era apenas uma desculpa que eu queria me dar para não sentir o peso da consciência. Foi assim que os 9 meses se passaram e Regina teve um menino. Como homenagem ao amigo verdadeiro, ela deu ao garoto o nome de Jonas. E eu, numa cafajestada imperdoável, cheguei a dizer que a homenagem tinha, na verdade, outro motivo. Sei não, hein? Talvez seja até o Jonas o pai do menino e não eu. Nossa, isso foi cafajeste demais da minha parte, quando eu sabia de toda a verdade. Inclusive que Jonas, mesmo em momento tão difícil para isso, era assumidamente gay. O pior sintoma cafajeste é quando você quer mudar a realidade das coisas única e tão somente para se beneficiar. Era exatamente o que eu estava tentando fazer. Regina, ela não me cobrava nada no sentido de assumir aquela paternidade, sabe? Mas alguma coisa em mim me fazia muito incomodado com a situação. Eu não fui ver o menino quando ele nasceu. Eu não dei qualquer tipo de assistência. Sequer eu passei pela porta da maternidade naquela santa casa. Jonas, em verdade o meu amigo Jonas, ele fez tudo isso por mim. Ele sim, parecia muito mais ser ele o pai da criança do que eu. Ele não se afastou da Regina em nenhum momento, se fez presente e no dia do parto esteve com ela durante todo o tempo. Chegou inclusive na maternidade a ser confundido como sendo o pai. E eu, quando soube de novo, agindo com um profundo mau caratismo, insinuei, talvez ele seja mesmo, sabe? Jonas acabou por tudo isso sendo escolhido pela Regina de maneira justíssima
para ser o padrinho do bebê, e a madrinha foi uma prima da Regina. Jonas, na República, me cobrava alguma atitude que não fosse dinheiro, já que eu não tinha nenhuma condição para isso, mas que eu pelo menos aparecesse por uma visita ao menino. Mas eu me negava. Por que eu me negava? Porque eu tinha medo do vínculo, como que se a minha simples negação pudesse quebrar o vínculo mais poderoso que já havia entre mim e aquele menino, o vínculo do sangue, e por que não dizer o vínculo espiritual? Sim, digo isso porque há coisas que não podem ser explicadas. Para vocês terem uma ideia de como eu fugia dessa criança, sequer a minha família ficou sabendo da sua existência. Não, meu pai, minha mãe, minha irmã, tias, tios, avô, ninguém da minha família ficou sabendo que eu tinha um filho. Eu queria simplesmente fazê-lo desaparecer, agindo com a minha indiferença sobre a sua existência. Teve um momento em que o Jonas, o meu colega lá de República, teve um momento em que ele não resistiu e ele brigou comigo. Foi quando o bebê, o Jonas, o menino, com 2 aninhos de vida, ficou muito doente. Fora acometido de uma violenta pneumonia dupla. Ele, o Jonas, me comunicou e pediu a minha presença. E mesmo assim, eu me neguei em comparecer. Até o dia em que o Jonas resolveu romper de vez a amizade comigo, dizendo que o menino estava numa UTI e se eu quisesse ainda vê-lo com vida, que eu comparecesse ao local ainda naquele dia. Nesse dia, e só nesse dia, eu resolvi fazer a visita. Temi até que pudesse ser maltratado, mas não. Nada e nem ninguém impediu que eu fizesse aquele caminho de chegar lá. A Regina me recebeu com educação, o que me fez sentir ainda pior. Mas eu tinha chegado tarde demais. Eu tinha procurado o meu filho tarde demais. Ainda o alcancei com vida. O Jonas, menino, ainda estava vivo, mas o vi apenas ligado aos aparelhos da UTI. Horas depois que eu deixei o local, o menino não resistiu e veio a falecer. Ele tinha única e tão somente 2 aninhos de vida. Fiquei arrasado, eu fiquei destruído, completamente destruído. E só aí eu descobri que eu tinha consciência e de que talvez restasse em mim alguma dignidade humana. Passei um semestre inteiro chorando e lamentando ter me negado a olhar para aquela criança. Afinal, medo do quê? Medo do quê que eu sentia tanto? Medo do quê? Procurei ao Jonas, meu colega de República. Queria, através dele, acessar a Regina, a mãe dela, a mãe da Regina, a filha dela, a pequena Tamires, pedir desculpa por tudo. Mas o Jonas, ele se negou a conversar comigo. Ele disse que nunca na vida dele ele havia conhecido pessoa mais fria e insensível como eu. E ele me transmitiu um recado que Regina não queria mais me ver em sua frente, nem que eu fosse o último homem do mundo. Nossa, eu passei a sofrer muito depois disso, sabe? Por carregar um profundo sentimento de culpa e estar consciente de que nada mais que eu pudesse fazer nessa vida
poderia me aliviar. Nada poderia tirar aquele peso das minhas costas. Acabei concluindo o meu curso de Química e quando deixei aquela cidade, eu já tinha emprego garantido. O tempo correu e passou. Eu agora tinha 28 anos. A minha vida, do ponto de vista econômico, deu uma guinada, uma grande virada. Mas eu nunca mais tive paz. E aqueles pesadelos já me perseguiam tinha um bom tempo. Eu tinha pesadelos com o meu falecido filho. Mas aquele dia foi totalmente diferente, porque eu vinha tendo aquele pesadelo e de repente eu fui despertado. Acordei ao som do telefone que tocava insistentemente. Daqueles telefones antigos. Aquela campainha de telefone que realmente incomodava. Esfreguei os olhos e fui sonolento atender. A voz feminina do outro lado da linha disse que eu era o pai de um certo Guilherme. Nossa, que confusão é essa? Tanto que eu falei, olha, creio que você está enganada. Não, não há engano algum. Você é o pai. O sinal do telefone, quando da ocupado, havia caído a linha. Ou a linha tinha caído, ou a mulher em questão havia acabado de bater o telefone na minha cara. Aquele tempo ainda dava para fazer isso porque o telefone tinha gancho. Quem será? Quem será que me telefonou? Uma semana depois, o meu sono é novamente interrompido pelo toque estridente do telefone. João Carlos, eu não me conformo. Você tem um filho lindo, João Carlos, uma criança doce, e você não demonstra nenhum interesse por ele. Que tristeza! Afinal de contas, que espécie de homem é você, João Carlos? Eu não queria te procurar, sabe? Eu não queria ir atrás de você, mas sabe como é? O garoto cresceu, ele tá com 7 anos, ele vai fazer 8 agora, o mês que vem ele vai fazer 8, e ninguém tira da cabeça dele. Ele quer, como presente de aniversário, conhecer o pai. Ele não quer mais nada, ele quer o pai. Nesse dia, eu ia conversar com aquela mulher, explicar que aquilo tudo que ela estava me falando só podia ser um grande engano. O maior engano, um tremendo engano. Mas, novamente, eu não sei se caiu a linha. Talvez até ela estivesse ligando de um orelhão, porque parece que eu tinha escutado aquele barulho que só conhece gente da minha idade, aquele som característico de fichas caindo no orelhão. Quem um dia falou com alguém pelo orelhão sabe exatamente do que eu estou falando. Sei lá, mas eu tive exatamente essa impressão. Mas novamente se ouvia o mesmo sinal que dava os telefones ocupados ou quando a linha caísse. Mas se as fichas caíam do outro lado da linha, desse lado de cá, a minha ficha não havia caído ainda. Tanto que eu pensei em instalar um BINA, um identificador de chamadas, porque alguém estava decidido a me perturbar. E me preparei. Se já foram 2 telefonemas, com esse assunto, com o mesmo assunto, com certeza virá um terceiro. E era sempre mais ou menos o mesmo horário, pouquinho antes das 7 horas da manhã. Era cedo que a pessoa me ligava. E o terceiro telefonema
veio. Esse dia eu já estava acordado e parecia até que eu estava esperando a ligação. Depois do terceiro toque, eu atendi. Alô? E a mesma voz feminina do outro lado da linha começou a falar, mas dessa vez de uma maneira mais pausada, aparentando um pouco mais de calma. A pessoa falou: escuta, você não virá mesmo? É isso, você não vem mesmo? Olha, aqui é a Jane, eu sou a mãe da Selma, a avó do Guilherme. Lembra agora? Lógico que eu não me lembrava de absolutamente nada, eu nem nunca tinha escutado falar daquelas pessoas citadas por ela na minha vida. Mas senti que se eu dissesse isso, iria acontecer como das outras vezes. Ela simplesmente iria desligar e aqueles telefonemas já estavam me tirando a paz. Eu precisava, naquele dia, tentar alongar aquela conversa. Eu queria entender o que estava acontecendo e depois esclarecer. Ou a tal de Jane estava cometendo um grande engano, o maior engano, ou ela poderia estar até mal intencionada, ou então seria uma louca varrida. Foi por isso que eu falei: sim, ok, eu entendo. Mas me fala, tá tudo bem? Tudo bem nada. Tudo bem nada. O Guilherme, ele quer te conhecer. O Guilherme quer te conhecer e como avó, eu quero lhe pedir, por favor, vem pro aniversário dele agora de 8 anos. O menino tá até doente, querendo conhecer o pai. Seja um pouco humano, vai. Não negue isso ao menino. Nem que seja para vir no aniversário dele e sumir de novo. Mas que coisa. Aquela mulher me parecia estar sendo sincera. Não, ela não me parecia nenhuma maluca. Nem parecia mal intencionada. Apenas ela estava cometendo um grande engano. Foi por isso que eu falei: mas, Jane, a senhora sabe com quem está falando? Lógico que eu sei. Estou falando com o João Carlos Silveira. Ora, lógico que eu sei. João Carlos Silveira, o pai do meu neto? Eu achei o seu nome na lista telefônica. Batia, porque João Carlos Silveira, de fato, era o meu nome. A lista a qual ela se referia era a telefônica, mas obviamente que o homem que ela procurava era outro. Era um homônimo meu, devia ser um homônimo meu. E queria esclarecer, o meu objetivo era esse, eu queria esclarecer com ela, mas a senhora Jane não esperou que eu falasse e ela começou a falar de novo. Por favor, João, por favor, anote o endereço. Foi quando a senhora Jane citou a cidade, que era uma cidade diferente da cidade onde eu vivia. Ficava a mais ou menos uns 220, 250 quilômetros de lá. E ela disse que iria me esperar no dia 3 do próximo mês, dia do aniversário do neto, do Guilherme. E perguntou do que eu iria. E eu falei por falar que eu iria de ônibus, porque até então eu não tinha nenhuma intenção de ir a lugar nenhum. E ela me disse, a senhora Jane me disse, de ônibus.
Ela me disse que me esperaria na rodoviária, mas que ela voltaria a ligar para confirmar o horário da minha chegada. Foi quando eu tive a prova de que ela ligava de um orelhão, porque nessa hora eu tentei me informar sobre o número dela, mas ela disse-me que não tinha telefone. Ligava de um orelhão. Desligamos e eu fiquei pensando, meu Deus, mas que confusão é essa? Meu Deus, mas que confusão é essa? Eu devia ter deixado tudo em pratos limpos hoje, mas ao não fazê-lo, sei lá, eu acabei criando uma falsa ilusão nessa senhora e no tal do menino Guilherme, neto dela. Mas espera aí, nem tudo está perdido ainda. Ela vai ligar novamente para pegar detalhes da minha ida, da minha chegada, e nesse dia então eu esclareço tudo. Quando Deus decide, está decidido. Lembram do meu amigo Jonas? Isso, o gay da minha época de república. Ele que se tornou padrinho do filho que eu jamais assumi. Vocês lembram dele? Muito bem. O Jonas. Sim, ele que rompeu a amizade comigo, porque eu só fui visitar o meu filho quando ele estava para morrer numa UTI. Pois bem, o Jonas. Exatamente ele. Do nada, ele reapareceu naquele dia. Eu já sabia que ele havia se formado em Direito. Ele era advogado atuante e ele estava vindo para a cidade onde eu vivia por uma audiência. Através do Cláudio, outro amigo nosso da época de República, ele ficou sabendo de onde eu morava, do meu endereço, meu telefone, e ele queria me fazer uma visita. Fiquei muito feliz com o reaparecimento dele, porque eu levava comigo aquela grande frustração de ter perdido a sua amizade, especialmente na condição que eu havia perdido aquela amizade. Eu sabia que toda a culpa disso havia sido minha, a minha conduta no passado. E naquela mesma noite, o Jonas, para minha alegria, ele veio à minha casa. E juntos nós comemos uma pizza, bebericamos alguma coisa e conversamos muito. Ele, inclusive, me deu notícias da Regina, que ela estava bem, ela tinha tentado viver maritalmente com um sujeito, mas também não havia dado certo. A filha dela, a menina dela de nome Tamires, já era agora uma mocinha linda de 12 anos, estava linda. O Jonas era até então, de todas as pessoas que eu conhecia, a mais sensível. E foi exatamente pensando nisso que eu resolvi, falei, vou contar para ele sobre os telefonemas que eu vinha recebendo dessa senhora que se identificava como sendo Dona Jane. Eu contei para o Jonas sobre os telefonemas todos e contei nos detalhes, desde o primeiro até aquele último. Contei inclusive que na primeira ligação eu estava tendo um dos meus pesadelos com meu falecido filho Jonas. Quando acabei de contar, o Jonas, meu amigo, me mostrou o braço todo arrepiado e vi que os seus olhos se encheram de lágrimas. E ele comentou, João Carlos, você percebeu? Não. O quê? Se o Jonas, seu filho, fosse vivo, ele estaria completando agora 8 anos. 8 anos também. Esse menino do qual você me falou, Guilherme, nesse dia 3 que vem, ele vai fazer 8. Sim. É verdade. Ora, então é verdade. É verdade também, João Carlos, que é Deus lhe dando uma segunda chance de você fazer na sua vida o papel de pai. João, eu tô arrepiado, tô emocionado. João, é isso. É Deus lhe dando a segunda chance de fazer o papel de pai. Vá,
Você tem que ir nesse encontro. Vá. Mas Jonas, eu não sou o pai desse menino, o Guilherme. E todo mundo vai saber que eu não sou o pai quando eu chegar lá. E isso vai gerar mais frustração ainda para essa gente e para esse menino. João Carlos, escuta o que eu vou te falar. Faça com boa intenção e Deus só permitirá acontecer o que seja bom para essa criança e para todos os envolvidos, inclusive você. Puxa, mas... Jonas, não dá, eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem para isso e você me conhece. Tudo bem? Tudo bem. Marca com a avó. Diga que você vai. E eu vou com você. Eu vou com você. Eu te ajudo nessa empreitada. Por isso que eu fiz humanas e você fez exatas. Ele tinha razão. Ele estava coberto de razão. Eu comecei a entender que nada do que estava acontecendo era à toa. Nos despedimos. Ele fez a sua audiência. Fora muito bem sucedido. E eu fiquei então aguardando o novo telefonema da dona Jane. E tal qual ela prometera, o telefonema aconteceu. João Carlos? Jane, olha, eu estarei te esperando. Mas, por favor, João Carlos, não dê mancada, por favor. Venha mesmo. Anota aí. Eu vou te esperar na rodoviária, dia 3, agora do mês que vem, às 14 horas. 2 da tarde. Não, só existe um horário de ônibus que sai daí às 11, sai às 11 horas daí e chega aqui nesse fim de mundo nesse horário, 2 da tarde. Só tem esse. O garoto quer muito conhecer você. Por favor, João, venha. Tá. Pode esperar. Eu vou sim. Eu vou. Tá. Eu tomo sim. Tá, o ônibus aqui às 11. Chega às 2 aí, né? Bom, é o único. Pode me esperar. Eu vou levar um amigo comigo, tá? Pode trazer com você quem você quiser. O importante é que você venha. Tá bom? Tá combinado. Vou. Ok, dia 3, 2 da tarde, tô aí. Ao desligar, eu combinei detalhes com o Jonas. Quando foi no dia 2, ele veio, dormiu em casa. E no dia seguinte, que era o famoso dia 3, fomos juntos para a rodoviária da minha cidade e embarcamos no tal ônibus às 11 horas da manhã. Meu coração era todo expectativa. Eu cheguei a questionar o Jonas no caminho. Jonas, será que essa mulher não é uma louca e nós não vamos encontrar ninguém? Nós vamos perder essa viagem? Olha, João Carlos, até pode ser, mas eu tenho certeza de que não, de que é tudo real, de que é tudo verdade. Eu tenho comigo a certeza que é Deus dando a você a chance, a segunda, de ser o pai que você ainda não foi. Aqui termina o primeiro capítulo dessa história. Você está gostando? Então curta, dá o teu joinha na história. Por favor, se inscreva no canal. É muito importante, um gesto tão simples para você, mas tão importante para o canal. Se inscreva.
E se sobrar gentileza, mande um valeu demais para o nosso canal. Mas não perca o segundo capítulo dessa história, porque é muito bonita. Essa história é uma das mais lindas que eu já apresentei. Não perca!